Em 7 de outubro de 1571, o Mediterrâneo tornou-se um inferno e mais de 200 mil homens, presos entre o aço, o fogo e a água, lutaram no que muitos historiadores consideram a batalha naval mais sangrenta da história, cujo nome foi Lepanto e cujo impacto não terminou quando os canhões se calaram. Em pleno século XVI, a Europa cristã vivia sob a ameaça constante do Império Otomano, uma potência em expansão que dominava mares, rotas comerciais e semeava o medo do Oriente ao Ocidente. E para detê-lo, uma aliança sem precedentes, a Liga Santa, apostou tudo numa única batalha, pois não haveria segunda oportunidade. Neste vídeo analisamos por que eclodiu a Batalha de Lepanto, como se desenrolou aquele confronto colossal de galés e que consequências teve para a história da Europa e do Mediterrâneo, consequências que ainda hoje ressoam. Por isso fica até ao final, para entender por que Lepanto não foi apenas uma vitória militar, mas um ponto de viragem histórico. E se te apaixona a história real, os grandes impérios e as batalhas que mudaram o mundo, subscreve e acompanha-nos nesta viagem ao passado. Para compreender por que a Batalha de Lepanto foi possível, primeiro é preciso entender o clima de medo e incerteza que dominava a Europa no século XVI, que não era uma Europa unida nem forte, mas sim um continente fragmentado, atravessado por guerras internas, tensões religiosas e rivalidades políticas profundas. Contudo, acima de todas essas divisões, existia um temor comum: o avanço imparável do Império Otomano. Durante décadas, os otomanos tinham deixado de ser uma ameaça distante para se tornarem uma presença constante e sufocante. A sua expansão não era uma possibilidade futura, mas um facto tangível. Constantinopla tinha caído em 1453, um golpe psicológico que ainda ressoava na memória coletiva europeia. E desde então, o Império Muçulmano não tinha feito mais do que crescer, absorvendo territórios, submetendo cidades e estendendo a sua influência desde os Balcãs até ao norte de África. Em meados do século XVI, o Império Otomano era uma superpotência global. O seu exército terrestre era temido, disciplinado e moderno, e a sua marinha, cada vez mais poderosa, dominava amplas zonas do Mediterrâneo Oriental, não se tratando apenas de força militar, mas de uma maquinaria política, econômica e estratégica perfeitamente engrenada. E enquanto muitas monarquias europeias lutavam entre si, os otomanos avançavam com uma visão clara de domínio marítimo. O Mediterrâneo, coração do comércio europeu, tinha se tornado um espaço perigoso. As rotas que durante séculos tinham ligado a Europa ao Oriente, transportando especiarias, seda, metais preciosos e alimentos, estavam agora sob ameaça constante. Navegar já não era apenas uma questão econômica, mas um ato de risco extremo. Galés mercantes desapareciam sem deixar rasto, e portos inteiros viviam com o temor permanente de um ataque repentino. Grande parte desse terror tinha nome próprio. Os corsários otomanos, apoiados direta ou indiretamente pelo Império, estes homens não eram simples piratas. Eram armas estratégicas que atacavam costas, saqueavam cidades, capturavam prisioneiros e semeavam o pânico desde a Grécia até as costas de Espanha e Itália. E milhares de europeus foram escravizados, arrancados dos seus lares e vendidos em mercados distantes. O Mediterrâneo Ocidental, que durante séculos tinha sido relativamente seguro, começou a sentir o hálito do Oriente na nuca. Cidades costeiras viviam em estado de alerta permanente, sinos prontos para tocar, muralhas reforçadas, vigias observando o horizonte. O medo não era abstrato, era cotidiano.
Bastava uma vela no horizonte para desencadear o pânico, e as histórias de massacres e saques viajavam mais rápido que as notícias oficiais, alimentando uma sensação coletiva de vulnerabilidade, onde ninguém sabia onde nem quando atacariam de novo. Entretanto, a Europa estava longe de ser um bloco sólido. Espanha defendia os seus interesses imperiais. Veneza lutava para manter as suas rotas comerciais. França jogava o seu próprio jogo diplomático. O Sacro Império Romano-Germânico estava dividido internamente, e como pano de fundo, a reforma protestante tinha fraturado a unidade religiosa do continente, e nesse contexto, coordenar uma resposta comum parecia quase impossível. Mas o medo tem uma capacidade única de forçar alianças impensáveis. À medida que o Império Otomano consolidava o seu domínio marítimo, crescia a sensação de que não se tratava apenas de defender territórios isolados, mas de algo muito maior. Pois se o Mediterrâneo caísse completamente sob controle otomano, a Europa perderia não só riqueza e comércio, mas segurança, influência e estabilidade. Além de que o avanço otomano também tinha uma carga simbólica poderosa, pois para muitos europeus do século XVI não era unicamente uma luta política ou econômica, mas um confronto existencial. Falava-se de civilizações, de religiões, de mundos opostos, e a propaganda da época reforçava a ideia de que o Império Otomano não pararia até submeter completamente a Europa Ocidental. Fosse exagero ou não, o medo era real e moldava decisões ao mais alto nível. Nas cortes europeias, os relatórios eram cada vez mais alarmantes. Novas frotas otomanas eram construídas a um ritmo acelerado, almirantes experientes ganhavam batalhas-chave, fortalezas estratégicas caíam uma após a outra. E a sensação dominante era que o tempo jogava contra a Europa. Cada ano que passava sem uma resposta contundente fortalecia ainda mais o inimigo. Para os comerciantes, o problema era imediato, com rotas fechadas e prejuízos constantes. Para os governantes, o dilema era estratégico entre ceder terreno ou arriscar tudo num confronto direto. E para a população comum, o medo era mais simples e brutal. A possibilidade de perder tudo: a casa, a família, a liberdade. Neste clima de tensão crescente, o Mediterrâneo deixou de ser apenas um mar para se transformar numa linha de fronteira, uma cicatriz aberta que separava dois mundos em conflito. Cada porto era um bastião potencial. Cada ilha, uma peça-chave num tabuleiro geopolítico gigantesco, e cada decisão, um risco que podia inclinar o equilíbrio de poder. E pouco a pouco começou a impor-se uma ideia inquietante, mas inevitável. Se a Europa não agisse unida, cairia dividida. O Império Otomano não precisava de conquistar todo o continente. Bastava controlar o mar, asfixiar o comércio e manter uma pressão constante. Era uma estratégia de desgaste lenta, mas eficaz. E esse foi o verdadeiro perigo. Não um ataque repentino e total, mas a sensação de que o mundo conhecido estava a encolher, que as fronteiras se deslocavam e que o Mediterrâneo, berço de civilizações europeias, podia tornar-se um lago dominado por uma única potência. E quando uma sociedade começa a acreditar que a sua queda é possível, até inevitável, o medo torna-se o motor da história. Esse medo, partilhado por reis, comerciantes e camponeses, foi o caldo de cultura de uma decisão extraordinária. Uma decisão que levaria inimigos históricos a lutar ombro a ombro, porque perante a ameaça de desaparecer, a Europa entendeu que já não estava em jogo uma cidade, um porto ou uma rota comercial. Estava em jogo o seu próprio futuro, e é precisamente nesse ponto, quando o medo se transforma em determinação, que começa a gestar-se a resposta que mudaria o rumo do Mediterrâneo para sempre. Esse medo partilhado, essa sensação de que o tempo se esgotava, obrigou a Europa a contemplar uma ideia que até então parecia impossível.
Se o Império Otomano não podia ser detido por uma única potência, então só restava uma opção: uma aliança. Não uma aliança cômoda nem natural, mas uma construída em contrarrelógio, sobre desconfianças acumuladas durante gerações. E assim nasceu a Liga Santa. Não foi o resultado de um entusiasmo comum, mas de uma necessidade desesperada. Os estados católicos da Europa não se uniram porque confiassem uns nos outros, mas porque compreenderam que separadamente estavam condenados. Velhos rivais, concorrentes comerciais e inimigos políticos aceitaram, pelo menos por um momento, deixar de lado as suas disputas para enfrentar uma ameaça que nenhum podia enfrentar sozinho. No centro desta coligação encontrava-se a Espanha, a potência mais sólida do mundo cristão naquele momento. Sob o reinado de Filipe II, a Espanha não só possuía vastos territórios na Europa e na América, mas também uma das marinhas mais experientes. Para a coroa espanhola, a ameaça otomana não era apenas uma questão religiosa. Afetava diretamente a segurança dos seus domínios mediterrâneos e a estabilidade do seu império. Junto à Espanha estava Veneza, uma república marítima cuja sobrevivência dependia do comércio. Para os venezianos, o avanço otomano era uma ferida aberta. Tinham perdido possessões-chave no Mediterrâneo Oriental e viam como as suas rotas comerciais se desmoronavam. Veneza não lutava por ideais abstratos, mas pelo seu próprio futuro econômico. E a Santa Sé, por sua vez, desempenhou um papel decisivo como força aglutinadora. O papado entendeu que a ameaça otomana oferecia uma oportunidade única para recompor, pelo menos parcialmente, a unidade do mundo católico. Para além da fé, Roma agiu como mediadora política, impulsionando a criação de uma coligação que, sem a sua intervenção, dificilmente teria visto a luz do dia. E a esta aliança juntaram-se também Gênova, com a sua tradição naval e financeira, o Ducado de Saboia, estrategicamente situado, e a Ordem de Malta, uma força militar pequena mas experiente, curtida durante décadas de confrontos diretos com os otomanos. Cada um trazia algo diferente: navios, homens, dinheiro ou conhecimento do inimigo. Contudo, a Liga Santa nasceu marcada pela desconfiança. Cada estado tinha os seus próprios interesses, os seus próprios medos e as suas próprias agendas ocultas. Espanha e Veneza, por exemplo, competiam há séculos pela hegemonia comercial no Mediterrâneo. Gênova e Veneza eram rivais naturais, e mesmo dentro da aliança, existia o temor de que alguns aproveitassem a guerra para fortalecer a sua posição à custa dos outros. A questão não era apenas se podiam vencer o Império Otomano, mas se seriam capazes de cooperar o suficiente para não se sabotarem entre si. Antes de avançar, lembra-te que podes desfrutar de narrações completas como esta, descarregando-as no link disponível no vídeo para as ouvires a qualquer momento sem interrupções de anúncios. Mas continuando, a liderança da coligação foi outro ponto delicado. Quem devia comandar uma frota formada por tantas bandeiras diferentes? A resposta não foi imediata nem simples. Finalmente o comando recaiu sobre Dom João de Áustria, meio-irmão do rei de Espanha. Jovem, carismático e sem um poder político próprio que ameaçasse os aliados, a sua figura resultou aceitável para todos, embora não isenta de críticas. Dom João não só devia enfrentar a frota otomana, como também manter coesa a aliança frágil, onde cada decisão podia converter-se num conflito diplomático. Os almirantes venezianos desconfiavam das intenções espanholas. Os interesses do papado nem sempre coincidiam com os das repúblicas comerciais, e cada perda humana ou material era observada à lupa por quem temia estar a sacrificar-se mais que os outros. Ainda assim, a Liga Santa avançou, porque apesar de todas as tensões internas, havia um consenso fundamental. Esta era uma guerra que não podiam dar-se ao luxo de perder.
Não se tratava de uma campanha prolongada, nem de uma série de escaramuças. Era uma aposta total, um confronto decisivo, uma única batalha. Um único confronto do qual dependeria o equilíbrio do Mediterrâneo. Por isso a aliança foi concebida como algo temporário. Ninguém pretendia criar uma união duradoura, nem um bloco político estável. A Liga Santa tinha um objetivo claro e limitado: deter o avanço otomano no mar. E uma vez cumprida ou fracassada essa missão, a coligação provavelmente dissolver-se-ia tão rápido como tinha nascido. Esse caráter de última oportunidade impregnava cada decisão, cada galé construída, cada soldado recrutado, cada ducado investido levava implícita uma sensação de urgência. Não havia margem para erros prolongados, não haveria segundas campanhas para corrigir falhas. Tudo devia resolver-se num único choque. E enquanto as frotas começavam a reunir-se, a pressão aumentava. As notícias que chegavam do Oriente não eram tranquilizadoras. O Império Otomano continuava a construir navios, a treinar tripulações e a consolidar o seu domínio. A corrida não era apenas militar, mas psicológica. Quem chegasse primeiro, quem se mostrasse mais decidido, poderia impor a sua vontade antes mesmo de a batalha começar. A Liga Santa, com todas as suas imperfeições, representava algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, as potências católicas estavam dispostas a atuar juntas no mar, a partilhar riscos e responsabilidades, não por confiança mútua, mas porque a alternativa era demasiado escura para ser contemplada. Cada um dos membros sabia que, se fracassassem, não haveria desculpas. As consequências não recairiam sobre um só reino ou uma só cidade, mas sobre todo o equilíbrio europeu. A derrota significaria mais incursões, mais saques, mais escravos, mais territórios perdidos. Significaria aceitar que o Mediterrâneo já não lhes pertencia. Assim, entre receios e pactos forçados, a Liga Santa tomou forma, uma coligação nascida do medo, sustentada pela necessidade e empurrada pela certeza de que o futuro se decidiria muito em breve. Os protagonistas já estavam definidos, as frotas começavam a concentrar-se. Os líderes afiavam estratégias e egos, e enquanto esta aliança improvável se preparava para zarpar, no horizonte aguardava o cenário onde todas essas tensões, ambições e temores colidiriam de maneira brutal. Um lugar onde já não importariam os tratados nem as promessas, mas a força, o vento e o aço. Quando as frotas começaram a concentrar-se no Mediterrâneo, ficou claro que não se tratava de mais uma expedição. O que estava prestes a acontecer não tinha precedentes. 2 mundos inteiros dispunham-se a chocar, não só como potências militares, mas como sistemas políticos, culturais e religiosos enfrentados pelo controlo do mar. De um lado encontrava-se a Liga Santa, uma coligação improvisada mas decidida, formada por estados cristãos que tinham aceitado unir-se perante a ameaça comum. Do outro, o Império Otomano, uma potência coesa, experiente e convencida da sua superioridade naval. Ambos os lados sabiam que o resultado deste confronto não seria facilmente reversível. O Mediterrâneo não podia pertencer aos dois. Os números por si só eram avassaladores. Mais de 400 galés preparavam-se para o combate. Nunca antes se tinha reunido uma força naval de tal dimensão naquele mar. Cada uma dessas naves era uma plataforma de guerra flutuante. Longas, baixas, impulsionadas por remos e velas, carregadas de artilharia, soldados e tripulantes, juntas formavam um cenário bélico que se estendia para além do horizonte. A bordo dessas galés viajavam cerca de 200.000 homens, marinheiros, soldados, artilheiros, remadores, muitos deles escravos ou prisioneiros, todos presos numa maquinaria de guerra que não oferecia escapatória. Uma vez começado o combate, o mar não permitiria retirada fácil, não haveria refúgio, nem linhas seguras,
nem terreno neutro. Mas a verdadeira dimensão do conflito não se encontrava apenas nos números, mas nas profundas diferenças entre ambos os lados. A frota da Liga Santa era heterogênea, reflexo da diversidade dos seus integrantes, espanhóis, venezianos, genoveses, soldados pontifícios e cavaleiros de Malta partilhavam o convés, mas nem sempre a língua, costumes ou doutrina militar. Cada contingente trazia a sua própria tradição naval, a sua forma de combater e a sua maneira de entender a guerra. A coordenação era um desafio constante. Ainda assim, a Liga Santa contava com uma vantagem-chave. Uma artilharia naval poderosa, as galés cristãs estavam desenhadas para maximizar o uso de canhões frontais, capazes de causar estragos antes da abordagem. A estratégia apostava em romper a formação inimiga, desorganizá-la e converter o combate numa sucessão de confrontos controláveis. Em contraste, o Império Otomano apresentava uma frota mais uniforme e coesa. As suas tripulações estavam acostumadas a operar juntas. Os seus comandantes tinham experiência real em combates navais contínuos. Durante décadas, os otomanos tinham aperfeiçoado uma doutrina baseada na velocidade, na abordagem rápida e na superioridade numérica em pontos-chave. As suas galés, mais leves e manobráveis, estavam pensadas para fechar distâncias com rapidez. O combate, corpo a corpo, era uma parte central da sua estratégia. Arqueiros, arcabuzeiros e tropas de elite preparavam-se para assaltar os convéses inimigos e converter cada nave num campo de batalha individual. As diferenças culturais também eram evidentes. Para os homens da Liga Santa, a batalha revestia-se de um forte componente religioso. Muitos viam o confronto como uma guerra justa, quase sagrada, uma defesa da cristandade frente a uma ameaça existencial. Estandartes, símbolos e rituais reforçavam a ideia de que lutavam por algo maior que eles mesmos. No lado otomano, a motivação era igualmente poderosa. Embora diferente, o Império via-se a si mesmo como o herdeiro legítimo do domínio mediterrâneo oriental, um poder destinado a expandir-se. A guerra não era uma cruzada defensiva, mas uma continuação natural do seu crescimento. Confiavam na sua experiência, na sua disciplina e num histórico recente de vitórias. O mar, contudo, não pertencia a nenhum dos dois, e esse era o elemento mais implacável do confronto. Ao contrário das batalhas terrestres, onde o terreno pode oferecer proteção ou vantagem, no mar tudo é exposição. O vento, as correntes, o espaço limitado entre naves, qualquer erro podia resultar fatal. Uma galé danificada não podia retirar-se com facilidade. Um incêndio a bordo era uma sentença de morte. Um choque mal calculado podia deixar uma nave imobilizada, convertida num alvo indefeso. O mar não perdoava a improvisação. Além disso, a proximidade física das galés fazia com que o combate naval da época fosse brutal e direto. Não se tratava de disparos a longa distância e retirada. Era uma guerra de contacto, de aço contra aço, de homens lançando-se de uma nave para outra, enquanto a água se tingia de sangue e restos de madeira. Ambos os lados estavam conscientes disso. Sabiam que, uma vez iniciado o confronto, o controle se perderia rapidamente. As ordens seriam difíceis de transmitir, as formações romper-se-iam e a batalha fragmentar-se-ia em centenas de combates simultâneos, cada um com o seu próprio desfecho. Por isso a preparação foi tão meticulosa. As frotas organizaram-se em alas, centros e reservas, atribuíram-se posições estratégicas, reviram-se armas, reforçaram-se cascos, carregaram-se munições. Cada comandante sabia que a disposição inicial podia decidir o resultado antes do primeiro disparo. Mas para além da estratégia, existia uma certeza partilhada. Nenhum dos dois lados podia dar-se ao luxo de retroceder. Para a Liga Santa, uma derrota confirmaria todos os medos que tinham alimentado a sua aliança.
Para o Império Otomano, uma vitória consolidaria o seu domínio marítimo e abriria o caminho para novas conquistas. Assim, enquanto as galés se aproximavam lentamente, impulsionadas pelo vento e pelo esforço de milhares de remadores, o Mediterrâneo transformou-se em algo mais que um cenário, converteu-se num juiz silencioso, disposto a decidir o destino de impérios inteiros numa questão de horas. Dois mundos avançavam um em direção ao outro, carregados de história, ambição e medo. As bandeiras ondeavam. Os tambores marcavam o ritmo. Os homens ajustavam as suas armas e preparavam-se para o inevitável, porque muito em breve esse mar tranquilo seria testemunha de um choque que redefiniria o equilíbrio de poder para gerações. E quando a primeira galé rompesse a linha inimiga, já não haveria volta atrás. Quando as frotas ficaram frente a frente, alinhadas sobre a superfície do Mediterrâneo, havia um elemento que nenhum almirante podia controlar por completo. Não levava bandeira, não obedecia a ordens e não distinguia entre aliados e inimigos. Era o fator invisível que, numa questão de instantes, podia alterar planos cuidadosamente desenhados durante meses. A natureza, na guerra naval do século XVI, o vento não era um detalhe secundário, era uma força decisiva. As galés dependiam dele tanto como do esforço de milhares de remadores. Uma brisa favorável podia outorgar velocidade, coesão e vantagem tática. Uma mudança inesperada podia romper formações, atrasar movimentos ou deixar uma nave exposta no pior momento possível. Os comandantes sabiam disso. Por isso, antes mesmo de começar o combate, observavam o céu, o comportamento do mar, a direção do vento. Cada sinal era interpretado como um presságio. Numa batalha desta magnitude, o clima podia decidir quem atacava e quem reagia. A manhã avançava com uma calma enganadora. O mar parecia estável, mas essa quietude escondia uma ameaça constante, a possibilidade de uma mudança súbita. No Mediterrâneo, os ventos podiam variar com rapidez, transformando uma situação favorável num caos absoluto. Não havia margem para erros prolongados. As decisões deviam ser tomadas em segundos, muitas vezes sem informação completa. Uma ligeira mudança na direção do vento podia fazer com que uma galé ficasse mal posicionada, incapaz de manobrar com rapidez. Uma formação perfeitamente alinhada podia fragmentar-se numa questão de minutos. E numa batalha onde a coordenação era vital, perder a forma significava perder o controle. As marés e correntes também jogavam o seu próprio papel. Embora menos visíveis, influenciavam a velocidade e estabilidade das naves. Algumas galés avançavam mais rápido do que o esperado. Outras pareciam lutar contra uma força invisível que as travava. Para os timoneiros, manter o rumo era um desafio constante, especialmente quando o fumo dos canhões começasse a cobrir o campo de batalha. O clima não só afetava o movimento das frotas, como também o estado mental dos homens. A incerteza gerava tensão. Ninguém sabia se o vento se manteria favorável ou se, no pior momento, viraria contra. Esse medo silencioso somava-se ao terror evidente do combate iminente. Nesse contexto, cada decisão estratégica convertia-se numa aposta. Avançar demasiado cedo podia deixar uma frota desorganizada. Esperar demasiado podia significar perder a iniciativa. Os comandantes encontravam-se presos entre a prudência e a urgência, sabendo que o tempo não jogava a favor de nenhum. Houve momentos críticos em que uma escolha mínima, ordenar um avanço, manter a posição, corrigir um rumo, podia ter consequências enormes. Uma galé que girava uns graus a mais podia abrir um buraco perigoso na linha. Uma que ficava para trás convertia-se num alvo fácil. No mar, os erros não se corrigiam, pagavam-se.
A natureza também criava oportunidades inesperadas. Um vento favorável podia permitir um avanço rápido e contundente. Uma corrente podia empurrar uma nave para uma posição vantajosa, mas estas oportunidades eram tão imprevisíveis como fugazes. Aproveitá-las requeria sangue frio, experiência e, em muitos casos, sorte. E a sorte, numa batalha desta escala, era um recurso tão importante como o aço ou a pólvora. Ao contrário das batalhas terrestres, onde o terreno é fixo, o mar é um cenário em mudança. Não oferece referências estáveis. Tudo se move, tudo flutua. Nesse ambiente, o controlo absoluto é uma ilusão. Os melhores planos podiam vir abaixo por uma mudança de vento que ninguém tinha previsto, conforme as frotas se aproximavam. O ambiente tornava-se cada vez mais opressivo. O som dos remos batendo na água marcava um ritmo hipnótico, quase cerimonial. As velas rangiam sob a pressão do vento. Os homens observavam o horizonte, conscientes de que o primeiro choque dependeria tanto da estratégia como de forças completamente alheias à sua vontade. Em muitos sentidos, esse momento prévio ao combate era o mais angustiante. Tudo estava preparado, mas nada estava decidido. O destino ainda não se tinha inclinado para nenhum lado. O mar guardava silêncio, como se esperasse o instante exato para intervir. Quando finalmente começou o movimento decisivo, ficou claro que a natureza não seria uma espectadora passiva. Mudanças subtis no vento alteraram o ritmo do avanço. Algumas galés conseguiram posicionar-se melhor do que o previsto, outras viram-se obrigadas a improvisar em cima da hora. A batalha já não seguia um guião perfeito, estava a ser escrita em tempo real. Nesse caos incipiente, os comandantes tiveram que confiar na sua intuição. Não havia tempo para cálculos complexos, apenas decisões rápidas baseadas na experiência e na leitura instantânea do ambiente. A margem entre uma manobra brilhante e um erro fatal era mínima. O clima amplificou a sensação de destino. Para muitos combatentes, a ideia de que forças superiores estavam a influenciar o resultado era inevitável. Quando o vento favorecia uma manobra inesperada ou quando uma corrente arrastava uma nave para fora de perigo, a linha entre estratégia e acaso tornava-se difusa. Esse componente imprevisível elevava o suspense ao máximo. Porque numa batalha onde ambos os lados estavam preparados para lutar até ao fim, o desfecho podia depender de algo tão simples e tão incontrolável como uma rajada de vento no momento preciso. Assim, enquanto o Mediterrâneo começava a agitar-se sob o peso de centenas de galés em movimento, uma verdade fazia-se evidente. Nem todos os fatores desta batalha estavam em mãos humanas. E quando o primeiro disparo ressoasse sobre a água, quando as linhas finalmente se encontrassem, a natureza já teria escolhido o seu papel, um papel silencioso, imprevisível e absolutamente decisivo. O silêncio não durou muito. Durante uns instantes, o Mediterrâneo pareceu conter a respiração. As frotas, já demasiado perto para retroceder, avançavam lentamente, empurradas pelo vento e pelo esforço esgotante de milhares de remadores. O mar, que minutos antes tinha sido juiz invisível, estava prestes a converter-se em cenário de algo muito mais brutal. E então aconteceu. O primeiro tiro de canhão rompeu o ar como um trovão seco. Não foi apenas um disparo, foi um sinal, um ponto de não retorno. Numa questão de segundos, o silêncio transformou-se em estrondo e o combate tinha começado. As galés lançaram-se umas contra as outras com uma violência quase antinatural. Os canhões rugiam desde as proas, cuspindo ferro e fogo a curta distância. A madeira rangia ao receber os impactos. Lascas voavam pelo ar como metralha, cravando-se em corpos e velas por igual. O mar começou a encher-se de destroços, fumo e gritos. Não era uma batalha ordenada. Não podia sê-lo. A essa distância, a essa escala, o caos era inevitável.
As formações cuidadosamente planeadas começaram a romper-se ao primeiro contacto. Algumas galés ficavam inutilizadas após uma única descarga. Outras, impulsionadas pelo vento ou pelas correntes, incrustavam-se diretamente contra naves inimigas, convertendo o choque numa abordagem imediata. O Mediterrâneo encheu-se de ruído, canhões disparando sem pausa, ordens gritadas que se perdiam entre o estrondo, o golpe constante dos remos contra a água, o choque de metal contra metal, o som inconfundível da madeira partindo-se sob a pressão do combate. A bordo de cada galé, a cena era um inferno fechado. Espaços estreitos, fumo espesso que dificultava a respiração. Sangue misturando-se com água salgada. Homens empurrando-se, escorregando, caindo. Não havia linhas claras nem frentes definidas. Cada nave era o seu próprio campo de batalha. As primeiras abordagens foram rápidas e selvagens, ganchos lançados para atrair o inimigo, cordas a esticar, pontes improvisadas estendidas entre convéses. Em segundos os combatentes passavam de disparar canhões a lutar cara a cara, sem possibilidade de retirada. O combate corpo a corpo dominou a cena. Espadas, picas, machados, facas, não havia espaço para manobras elegantes, tudo era empurrão. Força bruta e sobrevivência. Os homens lutavam a centímetros uns dos outros, com o mar batendo nos costados da nave e o fumo fechando-lhes a vista. O medo era absoluto, mas não paralisante. Era um medo que empurrava a avançar, a golpear primeiro, a não hesitar. Numa galé abordada, duvidar significava morrer. Os gritos invadiam tudo. Gritos de guerra, gritos de dor, gritos de ordens que ninguém ouvia. O som era tão ensurdecedor que muitos combatentes apenas percebiam fragmentos da batalha. Um rosto inimigo, um golpe, um empurrão, um corpo caindo na água, e a água começava a mudar. À medida que a luta se intensificava, o mar enchia-se de homens que caíam borda fora, alguns feridos, outros empurrados, outros tentando escapar do combate, mas o Mediterrâneo não oferecia salvação. Entre galés em movimento, restos flutuantes e corpos em luta, a água convertia-se numa armadilha mortal. Muitos não sabiam nadar. Outros, carregados com armaduras ou armas, afundavam quase de imediato. Os gritos vindos da água duravam pouco. Depois, apenas bolhas. O fumo dos canhões começava a cobrir a superfície do mar, criando uma névoa espessa que tornava impossível ver além de uns metros. As galés emergiam e desapareciam dentro desse fumo como espectros. Nesse ambiente, a percepção do tempo distorcia-se. Minutos que pareciam horas, instantes que decidiam destinos. O fogo também entrou em cena. Algumas naves alcançadas em pontos críticos começaram a arder. As chamas propagavam-se rapidamente por velas e cordas impregnadas de breu. O calor era insuportável. Numa galé em chamas, a escolha era cruel. Morrer queimado ou lançar-se à água. As explosões de pólvora adicionavam outro nível de terror. Um impacto certeiro podia detonar reservas de munição e destroçando uma nave desde dentro. E lançando fragmentos de madeira e corpos pelos ares. Onde antes havia uma galé, agora só restavam destroços a flutuar e um vazio fumegante. Apesar do caos, a batalha não parava. Cada galé que ficava fora de combate abria espaço para outra. Cada abordagem bem-sucedida provocava novos confrontos. O Mediterrâneo inteiro parecia ter se transformado num único e gigantesco campo de batalha sem fronteiras claras. A sensação geral era a de estar preso dentro de uma máquina que não podia parar. Ninguém via o conjunto. Ninguém sabia quem estava a ganhar. Para a maioria dos combatentes, a guerra reduzia-se a um único objetivo imediato: sobreviver ao minuto seguinte. O inferno não estava só no ruído ou na violência, mas na acumulação constante de horrores, corpos empilhados no convés,
Sangue correndo para os escoadouros, o cheiro acre da pólvora misturado com o do metal quente e a carne queimada. Um ambiente que anulava qualquer noção de humanidade. A cada instante, novas galés entravam em contato. Algumas chocavam de frente. Outras ficavam presas entre duas naves inimigas. O mar já não era uma superfície aberta, mas um labirinto mortal de madeira, fogo e aço, e ainda assim a batalha estava longe de se resolver. O que tinha começado como um choque frontal começava a fragmentar-se em centenas de combates simultâneos, cada um com a sua própria dinâmica, o seu próprio ritmo, a sua própria tragédia. O destino do Mediterrâneo estava a ser decidido galé por galé, homem por homem. O inferno tinha se desencadeado e mal estava a começar. O combate atingiu logo um ponto em que já não existia estratégia visível, apenas resistência. As ordens tinham perdido sentido em grande parte do campo de batalha. O fumo, o ruído e a proximidade das galés convertiam qualquer tentativa de coordenação numa ilusão. A partir desse momento, Lepanto deixou de ser uma batalha naval no sentido clássico e transformou-se numa luta desesperada por dominar cada convés, cada metro de madeira, cada segundo de vida. As galés capturadas mudavam de mãos uma e outra vez. Uma nave que parecia assegurada podia ser retomada minutos depois por um contra-ataque feroz. Os estandartes caíam. Eram pisados, substituídos, arrancados de novo. A noção de vitória parcial não existia. Ou se controlava a galé por completo, ou se morria tentando. O combate corpo a corpo atingiu uma intensidade quase desumana. Os homens exaustos, feridos, cobertos de sangue e fumo, continuavam a lutar impulsionados mais por instinto que por vontade consciente. Não havia tempo para pensar na dor. As feridas eram ignoradas até que o corpo já não respondesse. O medo misturava-se com uma estranha clareza. A certeza de que cada segundo contava. Em muitas galés, o chão estava tão escorregadio que combater tornava-se um ato de equilíbrio precário. Um passo em falso significava cair sob as armas inimigas ou rolar diretamente para a água. Os corpos começavam a amontoar-se, dificultando até o movimento. A morte não chegava sempre de maneira imediata. Às vezes era lenta, presa entre empurrões, gritos e o peso de outros homens caindo em cima. O mar, entretanto, transformava-se por completo. Restos de naves destroçadas flutuavam por toda a parte. Remadores feridos, soldados sem armas. Homens que tinham saltado para fugir do fogo ou do aço lutavam por manter-se à tona entre tábuas partidas e cadáveres. A água já não era azul nem verde, era escura, densa, marcada por manchas de sangue que se expandiam com cada novo corpo que caía. À distância, Lepanto devia parecer uma paisagem irreal. Centenas de galés imóveis ou girando lentamente, envoltas em fumo, fogo e confusão, um mar coberto de restos humanos, um ruído constante, ensurdecedor, que não permitia distinguir o começo nem o fim de nada. Apesar de tudo, a batalha não parava. Alguns combatentes empurrados ao limite absoluto lutavam com armas improvisadas, remos partidos, fragmentos de madeira. Até mãos nuas, a brutalidade não conhecia hierarquias, nobres, soldados profissionais, marinheiros e escravos partilhavam o mesmo destino sobre o convés. Em Lepanto a morte não fazia distinções. As galés incendiadas adicionavam uma dimensão quase apocalíptica ao combate. As chamas iluminavam o fumo, criando sombras deformes que se moviam entre os destroços. O calor era tão intenso que algumas tripulações viam-se obrigadas a abandonar naves ainda operacionais. Numa questão de minutos, uma galé podia passar de ser uma fortaleza flutuante a um cascarão ardente condenado a afundar. E ainda assim,
Ninguém se retirava voluntariamente, cada lado entendia que ceder terreno significava abrir uma brecha irreversível. O medo da derrota era maior que o terror imediato. Nesse inferno, a ideia de que tudo tinha sido em vão era insuportável. Por isso, lutava-se até ao último fôlego, até ao último golpe, até que o corpo já não respondesse. Com o passar das horas, o desgaste começou a sentir-se. O ritmo do combate tornava-se irregular. Algumas zonas ficavam momentaneamente em silêncio, não porque a batalha tivesse terminado, mas porque já não restavam homens capazes de lutar. Outras acendiam-se com renovada violência quando novas galés entravam em contato. O Mediterrâneo, que durante séculos tinha sido uma via de comércio e comunicação, tinha se convertido num cemitério flutuante. Cada onda movia corpos, cada corrente arrastava restos de vidas truncadas. A água devolvia à superfície o que a batalha tentava ocultar. Para quem sobrevivia no convés, olhar em volta era enfrentar uma verdade brutal. Nada voltaria a ser igual depois desse dia. Embora a batalha terminasse, embora regressassem à terra, o vivido em Lepanto ficaria gravado para sempre. E, no entanto, no meio desse caos absoluto, algo começava a tomar forma. De maneira quase imperceptível, ao princípio, algumas zonas do combate começavam a inclinar-se. Não era ainda uma vitória clara, nem muito menos uma derrota definida. Mas o equilíbrio frágil e mutável começava a romper-se em pontos-chave. Pequenas vantagens, acumuladas, galés que já não respondiam, linhas que começavam a ceder. O inferno continuava a arder, mas dentro desse fogo estava lá a forjar-se um desfecho. Um que não chegaria de repente, mas lentamente. Galé por galé, homem por homem. Um que transformaria uma carnificina sem sentido aparente num acontecimento histórico irreversível. Porque Lepanto não seria lembrada apenas pela sua violência desmedida, mas pelo que começou a decidir-se no meio desse inferno. E quando o fumo começasse a dissipar-se, o Mediterrâneo mostraria o verdadeiro preço daquela jornada e o rumo que o mundo estava prestes a tomar. Durante horas, a batalha de Lepanto tinha sido uma luta sem rosto nem direção clara. Um inferno fragmentado em centenas de combates simultâneos, onde ninguém parecia dominar o conjunto. Mas nenhuma batalha, por caótica que seja, permanece eternamente em equilíbrio. Mesmo na desordem mais absoluta, chega um instante em que algo se rompe. Esse instante começou de forma quase imperceptível. Em vários pontos da frente otomana, o desgaste começou a fazer-se evidente. As galés que tinham entrado em combate com velocidade e agressividade agora respondiam com lentidão. As tripulações exaustas levavam horas a lutar sem descanso, respirando fumo, carregando feridos, contendo incêndios. A superioridade inicial diluía-se sob o peso do cansaço e das perdas acumuladas. O problema não era uma única derrota pontual, mas uma soma de pequenas fraturas. Galés que já não podiam manobrar. Outras que tinham perdido os seus oficiais, tripulações dizimadas que mal podiam sustentar uma defesa coerente. A maquinaria otomana, tão eficiente na teoria, começava a mostrar fissuras sob uma pressão extrema e prolongada. Ao mesmo tempo, em certos setores do combate, a Liga Santa começava a impor uma presença mais firme. Não se tratava de uma ofensiva ordenada, nem de uma manobra perfeita, mas de uma resistência que não quebrava. Galés que, apesar de estarem danificadas, continuavam a lutar. Tripulações que, contra todas as probabilidades, mantinham o controlo de naves-chave. Esse contraste foi decisivo. Enquanto alguns setores da frente otomana se desorganizavam, outros tentavam compensar o colapso, criando movimentos improvisados que só aumentavam o caos. As linhas já não existiam como tal. O combate convertia-se numa série de reações desesperadas, sem uma visão global clara. A quebra não foi instantânea, mas foi irreversível.
Num ponto crítico, várias galés otomanas ficaram encurraladas, incapazes de receber apoio efetivo, rodeadas, abordadas uma após outra. Começaram a cair. Cada nave perdida não era apenas uma baixa material, mas um golpe psicológico. A sensação de invencibilidade, cultivada durante anos de expansão, começava a rachar. Para muitos combatentes otomanos, esse momento foi desconcertante. Habituados a dominar o ritmo do combate, encontraram-se a resistir, a retroceder, a improvisar. A mudança não foi anunciada por uma ordem clara, nem por um sinal visível, mas por uma acumulação de derrotas locais que juntas alteraram o equilíbrio geral. O desgaste físico era extremo. Braços entorpecidos, vista nublada pelo fumo, ouvidos saturados pelo estrondo constante. Nesse estado, manter a coesão tornava-se quase impossível. Cada novo ataque parecia chegar de um ângulo inesperado. Cada galé inimiga uma ameaça potencialmente definitiva. Pouco a pouco o avanço otomano parou. E quando um avanço para no meio do caos, a retirada costuma ser a única alternativa. Mas retirar-se numa batalha naval desta magnitude não era simples. Não existia uma retirada ordenada, apenas tentativas de se afastar do combate, de criar espaço, de sobreviver. Algumas galés começaram a girar, procurando escapar do núcleo do confronto. Outras, já demasiado danificadas, tentaram romper o contacto sem sucesso. Esse movimento, observado pelas tripulações da Liga Santa, foi interpretado como o que era: um sinal de quebra. A pressão aumentou. As galés cristãs, que ainda conservavam capacidade de manobra, avançaram com maior decisão, não por uma ordem centralizada, mas por uma compreensão partilhada. O inimigo estava a ceder. Cada metro ganho reforçava essa percepção. Cada nave capturada ou inutilizada consolidava a vantagem. O combate continuava a ser brutal, mas agora tinha uma direção. O caos não desapareceu, mas começou a favorecer um único lado. Onde antes havia equilíbrio incerto, agora havia empurrão. Onde antes havia resistência feroz, agora havia defesas fragmentadas. A frente otomana já não era um muro, mas uma série de pontos isolados lutando por manter-se à tona. Contudo, a vitória não chegou acompanhada de euforia imediata. O preço pago era evidente. Os convéses das galés vitoriosas estavam cobertos de feridos e mortos. Muitos combatentes mal podiam manter-se em pé. O alívio de ver o inimigo retroceder misturava-se com uma tristeza profunda pelas perdas sofridas. Ninguém celebrava ainda. Não havia forças para isso. O mar continuava a ser um cemitério flutuante. À medida que a retirada otomana se fazia mais evidente, o combate começou a dispersar-se. Algumas galés conseguiram escapar. Outras foram perseguidas, abordadas ou afundadas. O confronto, que tinha sido um choque compacto, convertia-se agora numa série de episódios finais, cada um com a sua própria violência. Para quem observava de uma posição relativamente desimpedida, o desfecho começava a definir-se, não como uma vitória limpa e clara, mas como uma sobrevivência alcançada-se a um custo imenso. A Liga Santa tinha resistido, tinha quebrado o ímpeto otomano, tinha inclinado a balança, mas essa balança estava manchada de sangue. Nesse momento decisivo, a batalha deixou de ser uma luta por cada galé e transformou-se em algo mais amplo. Uma constatação: o Império Otomano não era invulnerável no mar. O seu domínio podia ser desafiado e, o mais importante, podia ser detido. Para a Peugeot Europa, esse instante significou uma mudança psicológica profunda. Não o sabiam ainda os combatentes exaustos, nem os feridos estendidos no convés, nem os corpos a flutuar sem nome. Mas o que acabava de acontecer alterava a percepção do poder no Mediterrâneo. A vitória estava a definir-se não por uma carga heróica final, mas pelo colapso progressivo de uma frente que já não se podia sustentar.
pelo cansaço acumulado, por erros inevitáveis, por uma pressão constante que no final resultou insustentável. Quando o ruído começou a diminuir e o fumo começou a dissipar-se em alguns setores, o panorama era desolador. Galés destroçadas, outras imóveis, o mar coberto de destroços e homens que pela primeira vez em horas podiam dar-se ao luxo de deixar cair as armas e respirar. Esse fôlego foi breve, mas significativo, porque nele se condensava uma verdade essencial. A batalha tinha mudado de rumo. O inferno não tinha terminado, mas já não era simétrico. Um dos dois mundos enfrentados estava a ceder, e nesse silêncio intermitente, quebrado ainda por gritos isolados e combates dispersos, começou a tomar forma a certeza de que Lepanto não seria lembrada apenas como uma carnificina sem sentido, seria lembrada como o momento em que tudo se inclinou. O instante exato em que o destino do Mediterrâneo deu uma volta irreversível, embora ninguém pudesse ainda imaginar até onde chegariam as suas consequências, quando o estrondo começou a apagar-se e o fumo começou a dissipar-se lentamente sobre o Mediterrâneo. A magnitude do ocorrido tornou-se impossível de ignorar. A Batalha de Lepanto tinha terminado, não com um golpe final espetacular, nem com uma rendição formal, mas com uma certeza que abria caminho entre os destroços flutuantes e os corpos exaustos. A Liga Santa tinha vencido. Para os combatentes cristãos, aquela constatação chegou de maneira gradual. Não houve um instante preciso em que alguém proclamasse a vitória. Foi uma acumulação de sinais. Galés inimigas a afastarem-se, estandartes otomanos desaparecendo do horizonte, combates isolados que cessavam por falta de forças. O inimigo já não avançava, já não pressionava, estava a retirar-se. O Império Otomano, que durante décadas tinha dominado o Mediterrâneo Oriental com uma confiança quase absoluta, via-se obrigado a ceder o campo de batalha. Muitas das suas galés tinham sido capturadas ou destruídas, outras fugiam danificadas, incapazes de sustentar uma nova ofensiva. Pela primeira vez em gerações, a frota otomana tinha sido detida de maneira clara e frontal. De uma perspectiva militar imediata, a vitória era indiscutível. A Liga Santa tinha conseguido o que parecia impossível: travar o avanço otomano no Mediterrâneo Ocidental. As rotas marítimas, durante tanto tempo acossadas por corsários e esquadras inimigas, deixavam de estar sob uma ameaça constante. O equilíbrio naval tinha mudado, pelo menos por agora. Um dos efeitos mais visíveis foi a retirada dos corsários aliados do Império Otomano. Aqueles homens que tinham semeado o terror nas costas europeias, saqueando cidades e capturando prisioneiros, perderam apoio. Bases seguras e capacidade operativa. Sem uma frota dominante que os protegesse, as suas incursões reduziram-se drasticamente. Para as populações costeiras, isto significou algo mais que um triunfo estratégico. Significou alívio, a possibilidade de voltar a viver sem a ameaça constante de uma vela inimiga no horizonte, de reconstruir, de comerciar, de respirar. Durante anos, esse medo tinha marcado a vida cotidiana de milhares de pessoas, e Lepanto parecia tê-lo dissipado. A notícia da vitória propagou-se rapidamente pela Europa. Num continente acostumado a derrotas, divisões e guerras intermináveis, o resultado de Lepanto foi recebido como um acontecimento extraordinário. Em cidades e cortes, organizaram-se celebrações, sinos repicaram, pronunciaram-se discursos, escreveram-se crônicas que falavam de uma vitória providencial. Para muitos, Lepanto foi interpretada como um sinal divino. A ideia de que uma aliança tão frágil tivesse conseguido derrotar uma potência aparentemente invencível reforçou essa leitura. A Liga Santa não só tinha vencido militarmente, como também tinha ganho no terreno simbólico e psicológico. A Europa cristã, que durante décadas se tinha sentido na defensiva, recuperava por um instante a sensação de controlo.
O Mediterrâneo já não parecia um espaço perdido. A ameaça otomana, embora não desaparecida, tinha sido contida. O medo que tinha impulsionado é que a aliança transformava-se agora em orgulho. Mas sob essa superfície de celebração, começavam a emergir perguntas incômodas, porque ao analisar o resultado com maior frieza, surgia uma dúvida inevitável. O que significava realmente esta vitória? Tinha sido um golpe definitivo ou simplesmente uma pausa num conflito muito mais longo? Do ponto de vista humano, o preço tinha sido devastador. Dezenas de milhares de homens tinham morrido numa única jornada. O Mediterrâneo estava coberto de destroços e cadáveres. As galés vencedoras regressavam a porto, carregadas de feridos, mutilados e sobreviventes marcados para a vida. Não havia glória naqueles convéses, apenas esgotamento e silêncio. Além disso, a Liga Santa continuava a ser o que sempre tinha sido. Uma aliança circunstancial. Os velhos receios não tinham desaparecido. Veneza continuava preocupada pelos seus interesses comerciais, Espanha pela defesa do seu império, o papado pelo equilíbrio político. A unidade que tinha tornado possível a vitória não garantia uma cooperação duradoura. O Império Otomano, por sua vez, não tinha sido destruído. Tinha sofrido uma derrota severa. Sim, mas conservava vastos territórios, recursos e capacidade de reconstrução. O seu poder terrestre permanecia intacto. A sua estrutura política não se tinha desmoronado. Lepanto tinha sido um golpe, não uma queda total. Essa realidade começava a fazer-se evidente, mesmo enquanto a Europa celebrava. A vitória tinha travado o avanço otomano no Mediterrâneo Ocidental, mas não tinha eliminado a rivalidade nem resolvido as tensões de fundo. O equilíbrio de poder tinha mudado, mas continuava a ser frágil. Tudo dependia do que viesse depois, para muitos contemporâneos. Lepanto representou um antes e um depois. Não tanto pelo que destruiu, mas pelo que demonstrou. Que o Império Otomano podia ser vencido no mar. Essa certeza, mais que qualquer ganho territorial concreto, foi o verdadeiro triunfo da Liga Santa. Contudo, essa mesma certeza levantava um paradoxo. Se a vitória era tão clara, por que é que o medo não desapareceu por completo? Por que é que, apesar das celebrações, persistia uma sensação de inquietação? A resposta estava nas limitações do triunfo. Lepanto não conduziu a uma ofensiva imediata, nem a uma reorganização duradoura do Mediterrâneo. Não houve uma exploração total da vitória. As divisões internas, os interesses cruzados e o cansaço coletivo travaram qualquer tentativa de converter o sucesso militar numa transformação definitiva. Assim, enquanto a Europa cantava vitória, a história continuava a avançar. Indiferente às celebrações, o Mediterrâneo tinha sido salvo, mas apenas por agora a ameaça tinha sido contida, não erradicada. E essa ambiguidade é o que converte Lepanto num episódio tão fascinante. Porque foi, ao mesmo tempo, uma vitória indiscutível e uma solução incompleta. Um triunfo que mudou a percepção do poder, mas não eliminou o conflito. Um dia em que a Europa respirou aliviada, mesmo sabendo que o futuro continuava a ser incerto. A pergunta então não era apenas quem tinha ganho a batalha, mas o que tinha ganho realmente. E essa dúvida semeada no próprio coração da vitória é a que continuaria a projetar a sua sombra sobre o Mediterrâneo durante gerações. Quando a névoa de pólvora se dissipou e os últimos gritos se apagaram sobre o mar de Lepanto, o mundo não voltou a ser o mesmo. A batalha tinha concluído, deixando atrás de si um cenário de destruição inimaginável. Galés destroçadas, corpos flutuando entre os restos de madeira e fogo e uma ferida aberta na consciência da Europa. Mas, para além do dramatismo imediato, a verdadeira importância de Lepanto residia nas suas consequências. Não era apenas uma vitória no campo de batalha. Era um ponto de viragem que moldaria o curso da história mediterrânea e europeia durante séculos.
Antes de Lepanto, o Mediterrâneo estava sob a sombra do poder otomano. A sua expansão era imparável e a sua frota, uma máquina de guerra temida em todo o continente, dominava rotas comerciais vitais e mantinha em xeque as cidades-estado europeias. Contudo, a derrota em Lepanto pôs um travão a esta projeção de poder. A Liga Santa tinha demonstrado que, mesmo com diferenças internas, os estados europeus podiam unir-se para deter o Império Otomano. Após a batalha, o equilíbrio naval começou a inclinar-se lentamente. Embora os otomanos tenham reconstruído a sua frota em pouco tempo, a mística de invencibilidade que os rodeava rompeu-se. O Mediterrâneo Ocidental deixou de ser um território quase exclusivo dos corsários e da armada otomana. Cidades como Veneza, Gênova e mais tarde os portos espanhóis puderam projetar o seu poder com maior confiança. Esta mudança não se produziu de maneira imediata, mas assentou as bases para a hegemonia marítima europeia nos séculos seguintes. A guerra naval já não seria um domínio otomano garantido. A história de Lepanto tinha ensinado que até a frota mais poderosa podia ser detida. Lepanto marcou também o encerramento de um capítulo tecnológico na história militar. Foi a última grande batalha travada exclusivamente com galés. Estas embarcações longas, estreitas e propulsadas por remos tinham sido durante séculos o núcleo da guerra naval mediterrânica. A sua manobrabilidade, combinada com canhões e abordagens, convertia-as em máquinas letais. Mas Lepanto mostrou os limites desta tecnologia. A batalha evidenciou que as táticas baseadas no contacto direto, nas abordagens massivas e na coordenação próxima de galés eram efetivas, mas extremamente custosas em vidas humanas. As frotas que dependiam exclusivamente deste tipo de naves não poderiam sustentar conflitos prolongados contra inimigos cada vez mais preparados e tecnologizados. Nas décadas seguintes, a artilharia de navios maiores e manobráveis começou a substituir gradualmente as galés na guerra naval. Lepanto não só foi um triunfo militar, mas um testemunho do final de uma era. O Mediterrâneo nunca voltaria a ser governado pelas galés como outrora. Os efeitos de Lepanto sentiram-se também no terreno político. Para os estados da Liga Santa, a vitória consolidou a ideia de cooperação frente a uma ameaça comum. Espanha emergiu como a potência líder do Mediterrâneo e a reputação de Dom João de Áustria, o comandante da Liga, atingiu dimensões quase míticas. Contudo, esta colaboração foi efêmera. As tensões internas e os interesses particulares de cada estado continuaram a marcar a política europeia. Lepanto ensinou que as alianças podiam alcançar vitórias históricas, mas também que a unidade era frágil e temporal. Para o Império Otomano, a derrota foi um golpe psicológico considerável, embora tenham recuperado a sua capacidade naval. A batalha expôs vulnerabilidades estratégicas e logísticas. Os sultões compreenderam que a sua expansão no Mediterrâneo Ocidental não podia ser dada como garantida e que a Europa tinha recursos e vontade para resistir. Esta percepção mudou a maneira como os otomanos planearam as suas futuras campanhas, orientando os seus esforços para leste e consolidando territórios existentes em vez de se arriscarem a incursões no Mediterrâneo mais ocidental. Para além da política e da estratégia militar, Lepanto deixou uma marca profunda na cultura europeia. Poetas, pintores e escritores inspiraram-se na batalha criando obras que celebravam o heroísmo e a fé cristã. Miguel de Cervantes, que participou ativamente em Lepanto e ficou gravemente ferido, transformou a sua experiência em parte da base da sua literatura posterior, incluindo a criação de personagens como Dom Quixote que encarnavam ideais de valentia, honra e perseverança perante a adversidade. A memória de Lepanto converteu-se num símbolo de resistência e unidade frente ao inimigo externo, alimentando a identidade europeia durante gerações. A batalha também foi utilizada como instrumento de propaganda.
Igrejas, mosteiros e governos retrataram a Liga Santa como protetora da cristandade, reforçando a narrativa da Europa ameaçada pelo infiel otomano. Esta interpretação teve um efeito duradouro. Lepanto passou a fazer parte da construção de um imaginário coletivo europeu onde a defesa da fé e a civilização se entrelaçavam com a estratégia militar. A guerra não era apenas um conflito de armas, mas também um terreno onde se travavam batalhas de símbolos, ideias e legitimidade histórica. Mesmo com a vitória, Lepanto deixou um saldo devastador. Entre 30.000 e 50.000 homens morreram nesse dia, a maioria em combates corpo a corpo, afogados ou queimados nas suas próprias embarcações. Milhares mais ficaram feridos, mutilados ou capturados. A magnitude da perda humana foi difícil de assimilar. Cada galé afundada era um microcosmos de tragédia, famílias destruídas, vidas truncadas e comunidades inteiras afetadas pela guerra. A vitória teve sabor a triunfo militar, mas também deixou uma recordação indelével de dor e sacrifício. Este custo serviu para humanizar a guerra. Os cronistas da época não só contavam estratégias e manobras, mas registravam histórias de valentia individual, sofrimento e resistência. Estas narrações contribuíram para a memória histórica de Lepanto. Recordando que a história não se faz apenas com números e táticas, mas com vidas humanas. Finalmente, Lepanto alterou a dinâmica do Mediterrâneo como cenário de poder. Os corsários, uma ameaça constante para comerciantes e cidades costeiras, viram diminuir a sua liberdade de ação. As rotas comerciais recuperaram certa segurança, o que permitiu às cidades italianas, espanholas e francesas prosperar economicamente. Os impérios europeus entenderam que o controlo do mar era tão importante como o controlo da terra. A supremacia naval começava a ser um fator decisivo para a política, a economia e a expansão imperial. Em consequência, o Mediterrâneo deixou de ser um espaço onde o medo e a incerteza reinavam de maneira absoluta. Lepanto não criou paz imediata, mas introduziu uma ordem relativa que permitiu à Europa Ocidental projetar o seu poder marítimo nos séculos XVI e XVII, assentando as bases para uma hegemonia europeia global posterior. Ao olhar para trás, mais de 400 anos depois, é impossível não reconhecer que Lepanto foi muito mais que uma vitória militar. Foi um ponto de viragem que redefiniu fronteiras, estratégias, identidades e memórias coletivas. A batalha demonstrou que mesmo nos momentos mais oscuros, a coordenação, a valentia e a determinação podiam mudar o curso da história. Mas também mostrou os limites da guerra, o custo humano insustentável e a fragilidade dos triunfos temporais. Lepanto ensinou que a história não é apenas um relato de vencedores e vencidos, mas um tecido de consequências profundas, às vezes imprevisíveis. Cada canhão disparado, cada remo partido e cada vida perdida teve um efeito no mundo posterior, na política, na economia, na cultura e na memória coletiva. Por isso, quando pensamos em Lepanto hoje, não recordamos apenas um dia sangrento no mar, mas um evento que transformou a trajetória da Europa e do Mediterrâneo para sempre. Quando se pensa em Lepanto, não se trata apenas de um confronto naval que teve lugar num dia de outubro de 1571, mas além do fumo dos canhões, do choque de remos e do estrondo das galés, Lepanto converteu-se num símbolo duradouro, um símbolo de resistência, de unidade perante a adversidade e da luta pela sobrevivência de um mundo ameaçado. O seu legado transcende a pólvora, as táticas militares e as datas, vive na memória coletiva da Europa e do Mediterrâneo, ressoando séculos depois de os corpos se afundarem nas suas águas. Lepanto é, antes de tudo, um ícone da defesa da Europa frente a um inimigo percebido como invencível, a imagem da Liga Santa,
um conjunto de estados europeus tão diversos e divididos, capazes de superar rivalidades centenárias para enfrentar uma força comum, converteu-se numa lição de cooperação e determinação. Esta aliança efêmera, embora estratégica, transmitiu uma mensagem poderosa. Mesmo em tempos de fragmentação e conflito, a unidade podia fazer a diferença. O símbolo de Lepanto não se limita à esfera militar. Representa também a luta pela fé, a identidade cultural e a civilização segundo a perspectiva da Europa da época. Para os contemporâneos, a batalha era vista como a salvaguarda do cristianismo frente ao avanço otomano. E essa narrativa perdurou durante séculos, alimentando a ideia de um continente que devia defender-se de ameaças externas. Por isso mesmo, hoje Lepanto continua a ser recordado como um momento definidor, não só pelo que aconteceu no mar, mas pelo que significou para a consciência europeia. Com o passar do tempo, a realidade de Lepanto misturou-se com a lenda. A narrativa da batalha foi cuidadosamente construída através da propaganda, das crônicas e das obras de arte. Os vencedores procuraram enfatizar a valentia heróica, a fé inquebrável e a inevitabilidade da vitória da Liga Santa. Pintores como Paolo Veronese e Tintoretto imortalizaram a luta em telas monumentais, enquanto escritores e poetas celebravam os atos de heroísmo e sacrifício. A construção do mito foi poderosa. Lepanto converteu-se na história de um dia em que a humanidade, representada pela Europa cristã, conseguiu deter o que parecia imparável. Esta narrativa transmitiu-se durante gerações, consolidando a batalha como um referente de valor e estratégia, mesmo quando os detalhes históricos eram simplificados ou embelezados. A memória coletiva nutriu-se tanto da realidade como do relato. E é nesta mistura que reside grande parte do poder de Lepanto como símbolo cultural. O impacto de Lepanto não se limitou aos historiadores da época. Também moldou a literatura e a cultura europeia. Miguel de Cervantes, que lutou na batalha e sofreu graves feridas, converteu-se numa testemunha direta do horror e da glória do conflito. A experiência de Lepanto marcou a sua vida e, de maneira indireta, influenciou a sua obra, incluindo a criação de personagens que encarnam ideais de coragem, honra e resistência. Para Cervantes, como para muitos outros escritores e cronistas, Lepanto foi um lembrete do preço da guerra e da capacidade humana para enfrentar o destino. As artes visuais, por sua vez, capturaram momentos dramáticos que se converteram em ícones perduráveis. Galés envoltas em chamas, marinheiros lutando entre fumo e fogo e líderes como Dom João de Áustria emergindo como figuras heróicas. Estas representações não só registravam a história, como também contribuíam para a mitificação da batalha, reforçando o seu lugar na memória coletiva europeia. Cada tela e cada poema consolidavam a ideia de Lepanto como um evento que transcendia a guerra para se converter num referente cultural. Mas por que é que, séculos depois, Lepanto continua a ser relevante? A resposta radica em que esta batalha encapsula temas universais: o choque entre civilizações, a defesa de valores percebidos como essenciais, a importância da cooperação, frente à divisão e o custo humano da guerra. Estes temas não perdem vigência porque a história humana continua a enfrentar dilemas similares. Além disso, Lepanto lembra-nos como um só dia pode alterar o curso da história. A batalha deteve temporariamente o avanço otomano em direção ao Mediterrâneo Ocidental e reforçou a ideia de que a supremacia militar não é absoluta. Esta mensagem continua a ser estudada em academias militares e universidades de todo o mundo. Uma lição sobre estratégia, liderança e resiliência. A história de Lepanto ensina que até os grandes impérios podem enfrentar limites e que as decisões humanas em combinação com o acaso e a natureza podem mudar o destino de regiões inteiras.
O legado de Lepanto também se reflete na transformação da própria Europa. A batalha consolidou a percepção de um continente que devia defender-se coletivamente frente a ameaças externas, assentando bases para alianças futuras, embora temporais. Espanha emergiu com um prestígio reforçado, enquanto a influência de cidades-estado italianas e da Igreja se projetou em novas estratégias políticas e militares. Da mesma forma, Lepanto marcou o final da era das grandes galés como ferramentas decisivas de guerra, anunciando uma mudança na tecnologia naval que abriria caminho a novas táticas e embarcações mais avançadas. A Europa entrou numa etapa em que o poder marítimo se tornou determinante para a expansão, o comércio e a política, um processo que conduziria séculos depois ao domínio europeu nos oceanos do mundo. Neste sentido, Lepanto não só foi um evento isolado, mas um catalisador de transformações profundas na estrutura política, militar e cultural do continente. Lepanto continua a ser recordado porque a sua memória é ativa. Cada aniversário, cada referência em livros de história, cada obra de arte mantém viva a narração da batalha. A sociedade europeia e, em particular, a mediterrânea, continua a olhar para Lepanto não só como um evento militar, mas como um ponto de referência para entender a sua própria identidade. A batalha converteu-se num símbolo de resistência e valentia e, ao mesmo tempo, num lembrete do custo humano da guerra. Uma mensagem que continua a ser pertinente hoje. A memória de Lepanto também nos convida a refletir sobre como se constrói a história, entre a realidade e a lenda. A batalha transformou-se num relato que combina factos, mitos e simbolismos. Esta construção narrativa influencia como compreendemos o nosso passado e como projetamos lições para o futuro. Lepanto, mais do que um simples episódio, é um espelho da forma como as sociedades recordam, celebram e aprendem da sua própria história. Finalmente, o legado de Lepanto continua a inspirar. Tem alimentado romances, poemas, estudos históricos e documentários que procuram reviver a intensidade daquele dia em que o mar se tingiu de sangue e se decidiu, embora temporariamente, o destino da Europa. A batalha lembra-nos que, embora os conflitos possam destruir, também geram histórias de valentia e sacrifício que transcendem o tempo. A grandeza de Lepanto reside na sua capacidade de ser mais que uma vitória. É um exemplo de como o valor humano, a estratégia e a unidade podem enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Quando refletimos sobre Lepanto, entendemos que não se trata apenas de um facto militar, mas de um acontecimento que moldou a identidade europeia, que transformou o Mediterrâneo e que deixou uma memória indelével. A batalha continua a ressoar porque encapsula a complexidade da história, a mistura de heroísmo e tragédia, de estratégia e acaso, de mito e realidade. Hoje, ao olhar a vasta extensão do Mediterrâneo, é impossível não pensar naqueles milhares de homens que lutaram, caíram e sobreviveram. E em como as suas ações, conscientes ou não, definiram o curso da história. Lepanto lembra-nos que cada decisão, cada manobra e cada ato de coragem pode ter consequências que superam em muito a escala do imaginável. É um lembrete de que a história não é abstrata. Está formada por pessoas, ações e decisões que ressoam através do tempo. O legado de Lepanto, então, não se mede unicamente em vitórias ou derrotas, em galés afundadas ou em cifras de mortos, mede-se na forma em que a memória daquele dia continua a informar a nossa compreensão do passado, a nossa identidade cultural e a nossa interpretação do valor e a resistência humana. Lepanto continua vivo porque é um lembrete de que a história pode ser ao mesmo tempo dramática, educativa e profundamente inspiradora. É um monumento intangível construído com memórias, relatos e símbolos que nos fala desde o passado, com a força de quem sabe que o que ocorreu naquele dia de outubro de
571 ainda ressoa em cada reflexão sobre a Europa, a guerra e a memória coletiva, a história de Lepanto. Lembra-nos que um único dia pode mudar o curso da história, desde a ameaça que representava o Império Otomano até a criação da Liga Santa. Passando pela intensidade do combate e a magnitude da vitória, cada capítulo desta batalha mostra-nos como a valentia, a estratégia e a determinação humana podem fazer a diferença. Contudo, também nos ensina que a guerra deixa cicatrizes profundas, milhares de vidas perdidas, culturas afetadas e um Mediterrâneo que ficou transformado para sempre, para além da pólvora e das galés. Lepanto converteu-se num símbolo, um símbolo de unidade frente à adversidade, de resistência frente à força aparentemente imparável e de memória coletiva que continua a inspirar escritores, artistas e historiadores. A batalha continua a ser estudada, recordada e representada porque nos fala de valores universais: coragem, sacrifício, colaboração e, sobretudo, da capacidade do ser humano para enfrentar desafios extraordinários. Hoje, quando olhamos para esse mar, recordamos que a Europa nunca voltou a ser a mesma e que a história, com os seus sucessos e tragédias, continua a ser uma fonte de reflexão para todos nós. Lepanto não é apenas um episódio do passado, é uma lição permanente sobre a fragilidade da paz, a importância da cooperação e a força da memória histórica. Se te interessou esta narração sobre Lepanto, lembra-te que podes descarregá-la no link do vídeo e desfrutá-la sem interrupções nem anúncios. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao coração de uma das batalhas mais decisivas da história. Não te esqueças de dar like, subscrever o canal e ativar o sino de notificações para continuar a explorar juntos mais histórias épicas que marcaram o mundo. O teu apoio permite-nos continuar a criar conteúdos que combinam história, análise e narração cinematográfica.